Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Super El Niño, que vai acontecer esse ano, 2026, no final do ano, certo? Que vai afetar muito o Brasil. Vamos conversar um pouquinho sobre inversão do campo magnético e como isso está relacionado aí com o Super El Niño, certo? E vamos entender como vai impactar o Brasil e como vai impactar a vida de cada pessoa em cada parte do Brasil. Agora, primeiro ponto, o que é esse Super El Niño? O El Niño é um aquecimento na água do Pacífico, ok? Acho que todo mundo já ouviu falar. O Pacífico é um oceano muito grande, certo? A água do Pacífico tem uma dinâmica ali que, de tempos em tempos, a água quente sai do lado lá da Austrália e chega mais para o lado do continente sul-americano, e isso vai mudar o regime de chuvas e companhia. Alguns lugares do Brasil vai chover muito mais, principalmente Rio Grande do Sul, o que é um problemaço, e em alguns lugares, principalmente no Nordeste do Brasil, vai ter uma seca muito severa. Isso tem 100% de chance de acontecer? Não. É 80 e poucos por cento de chance de acontecer. Tem aí 10% de chance de acontecer um milagre, ok? Bom, 10% é bem razoável e não afetar tanto quanto o pessoal está prevendo. Só que, como isso foi previsto pelo NOAA, e o NOAA, tipo, os caras são bons demais, eles acertam com uma grande precisão, a gente tem aí uma possibilidade de acontecer uma coisa muito severa, certo? E vai ser severo? Provavelmente. Por quê? Bom, a gente já vai ver nessa matéria aí da Yale, né, falando aí do o pessoal do Climate Connections, falando sobre as mudanças climáticas. Agora, esse pessoal das mudanças climáticas, inclusive o pessoal que estuda El Niño, eles não conseguem explicar por que acontece esse super El Niño. Por que acontece? Por que cada vez tá com uma temperatura um pouquinho maior? Embora, quer dizer, tá maior, mas a gente pode dizer que é equiparado com o El Niño que aconteceu em 1870, que ajudou o Brasil, o Império do Brasil, se tornar a República das Bananas por causa dos militares, etc. Tal. Isso vai ser assunto de um outro vídeo. Vou fazer em seguida um outro vídeo falando sobre o El Niño de 1870, o quanto isso acarretou e por que aconteceu todas as merdas com o Império do Brasil, que virou a República das Bananas, aonde foi o erro e o que a gente pode fazer olhando para os dias de hoje para não cometer o mesmo erro, mas vai ser cometido, todo mundo sabe, certo? Principalmente porque as pessoas não veem o que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia fala um assunto muito parecido com isso na época que deu a seca no Egito e que o José do Egito, né, ajudou a administrar o Egito naquele momento. Pois bem, então, mas isso vai ser um outro vídeo. Primeiro aqui, hoje a gente vai falar sobre o Super El Niño e a inversão do campo magnético da Terra, certo? E a gente vai começar e vamos usar como pano de fundo essa matéria do Climate Connections de Yale, certo? Aonde está dizendo assim, ó, esse pode ser o El Niño mais forte já registrado. Não quer dizer que não aconteceu um mais forte. Por exemplo, de 1870, tem estudos falando sobre esse, mas não é registrado, não tinha tanto equipamento. O de 1870 talvez pode ter sido maior do que o que vai acontecer agora, certo? Mas tem potencial de ser maior ainda. E eu penso que vai ser maior. Por quê? Por causa da inversão do campo magnético da Terra. Então vamos lá. Para quem não acompanha aqui o canal muito, eu já falei muito sobre a inversão do campo magnético da Terra, certo? E, bom, eu não vou pular etapas. Vamos primeiro olhar o que tem aqui na matéria. Pois bem. E só uma coisa a mais. Eu recebi um e-mail, pessoal, de um rapaz que acabou de ter filhos e ele me pediu para abrir a área de membros durante um dia para ele comprar um curso lá, para ele assistir um curso que é o Super Nutrição para Bebês, certo? Que é este curso bem aqui, ó, Super Nutrição para Bebês, construindo uma base de saúde vitalícia. Eu vou deixar um cupom abaixo, pessoal, para a área de membros que vai estar aberta alguns dias para o pessoal que quer assistir esse curso, quer se cadastrar na área de membros, só vai ser até sexta-feira, certo? Hoje é terça? Terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira, no final da tarde, não no final do dia, no final da tarde, vai estar fechado. Então aproveita lá, eu vou deixar a área de membros com cupom de desconto durante esse período, e aí tá com 25% de desconto. Então tá de $15,90, que é o preço dela, por $11,92, que dá mais ou menos R$65. Ao invés de você estar pagando R$90, você vai pagar mais ou menos R$65, né? $11,90.
Pois bem, e aqui ó, tem o curso, e com esse mesmo cupom, quando você clica aqui, você tem um desconto aqui de 25% no curso. Se você não quiser adquirir a área de membro, só quiser assistir o curso, tá saindo de R$ 120 por R$ 90 esse curso Super Nutrição para Bebês, construindo uma base de saúde vitalícia. E os outros cursos, que também tem aqui sobre essa parte de infantil, eu vou deixar também com desconto. Então, ó, este aqui você acessa com desconto de 120 por 90. Este aqui, ó, de 180 por 135, né, criando filhos fortes, do ponto de vista bíblico. E este aqui, o empreendedorismo para jovens, de $180 por 135. Ou você entra na área de membros e você consegue assistir todos esses cursos muito mais, pagando $11,92 por mês até sexta-feira, e depois vai estar fechada as inscrições, vai ser aberto mais para frente, certo? Sempre final do ano está aberto. Então, ó, tem um monte de curso, vai lá, conhece, são 77 cursos que já tem um curso a mais já, e todo mês tem um curso novo. E você paga $11,90 se você se inscrever agora. O valor dela é R$15,90, a última vez que eu abri foi R$15,90, certo? E agora, mas é só alguns dias, certo? Eu não coloquei um limite de número de pessoas, mas em geral entra 5 pessoas, não é muito. Então deixei aí aberto até sexta-feira, então não perca. Vamos voltar para o assunto aqui. Então, todo mundo está preocupado com o Super El Ninho. E vamos ver aqui. Aqui ó, tem um gráfico mostrando os El Ninhos dos últimos 150 anos, certo? Aqui, os mais antigos aqui, a gente não tinha muito dado. Os mais novos aqui, em azul, a gente tem mais dado. Os últimos grandes, né? Você vê, o vermelhinho aqui é o que eles estão prevendo, né? Então, teve um lá em 1877, 1878, né? Que foi um pouco antes, 10 anos antes da queda do Império Brasileiro, e aí se tornou a República das Bananas que a gente conhece hoje. E ela, né? Mas isso é outro vídeo, vai ficar para amanhã, tá bom? Mas aí veio aqui, aconteceu algo bem dramático. Depois você tem períodos mais recentes também, aqui 1982, 83, 97, 98, períodos de seca no Nordeste. E em 2015, 2016, caiu a Dilma, certo? Final do ano 2015 já estava aí com a máxima aí do El Ninho daquele ano, e foi a época que deu uma revolta social muito grande no Brasil, e agora a gente está esperando aqui um El Ninho que vai ser muito maior que está aqui. Agora, vocês estão vendo aqui, tem uma barra de incerteza. Pode ser abaixo do que desse pontinho aqui, vindo o menor valor aqui previsto é o pior da série, ou pode ser bem extremo, pode acontecer uma coisa bem extrema. Eu acho que vai ser daqui para cima, não para baixo. Então, quer dizer, a gente pode esperar uma coisa bem dramática. Pois bem, só que ainda assim a gente tem que deixar claro, como diz aqui, ó, que este intervalo aqui, vermelho, tá? Ele representa 80% dos 667 modelos de previsão que foram feitos, considerando vários cenários. Então 80% está aqui e 20% está para baixo. Quer dizer, 20% dos modelos dizem não, esse não vai ser o pior, é o ninho de todos. 80% diz que vai ser e o pessoal está chutando para cima, tá? Eu acho que tem um potencial enorme para ser um El Ninho gigantesco, tá? Mas vamos lá. Então, se a gente for ver aqui, ó, aqui estão os dados todos. Se você for ver aqui, ó, é o pico do El Ninho, né? Aqui estão os modelos, alguns modelos, né? E você vê aqui, ó, tem um que está prevendo um pico que é muito maior do que o normal. O normal seria perto de 3 graus, 2,5 graus, 3 graus no oceano, e essa temperatura mudaria para quase o dobro, certo? E tem alguns que estão dentro da faixa normal, outros acima, mas tem muitos acima e poucos abaixo. E os que estão abaixo, como este aqui, certo? Está dizendo que só vai aumentar 2 graus a temperatura lá do oceano, ainda ele tem uma barra de erro que entra dentro do normal. Então, quer dizer, tem muito dentro do normal, mas desta vez a gente tem várias perspectivas que vão além. E se for além, é complicado. Para as pessoas inteligentes, certo? O pessoal aqui do canal, a gente pode usar esse dado ao nosso favor, certo? Como, por exemplo, se preparar. E eu vou falar o que significa se preparar, certo? E não significa comprar comida extra, nem nada do tipo. Significa uma coisa mais profunda. Agora, os governos do mundo, alguns se preparam. No Brasil, a gente sabe como é que funciona. O Brasil, assim, ele é o país
que é menos estratégico do mundo. Até porque a maioria dos políticos não acreditam na Bíblia. Na Bíblia, você vê o seguinte, no momento de bonança, você guarda dinheiro para você passar pelo momento de desgraça, certo? Mas no Brasil é o seguinte, no momento de bonança, a gente gasta todo o dinheiro. E no momento de desgraça, a gente, tipo assim, chora, né? Basicamente é isso. Então, quer dizer, vamos ver o que vai vir por aí. Vai vir alguma coisa bem pesada. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui é um mapa do mundo mostrando o impacto que isso gera, em geral. O que a gente vê aqui, ó, bem no Uruguai e Rio Grande do Sul, esse pedacinho aqui, ó, vai chover mais. A gente já viu que a chuva fez em Porto Alegre, na região de Porto Alegre, principalmente com um governo incompetente que não conseguiu fazer a manutenção das comportas corretamente. A gente já viu o que aconteceu lá no Guaíba e companhia. E o potencial é de acontecer algo semelhante de novo. Não só isso. Vem aí o ponto do que a gente precisa se preparar. Primeira coisa, se você mora perto de uma encosta na região sul do país, você tem que pensar, sinceramente, se você não cometeu uma cagada. Por quê? Vamos por partes. Olha, pessoal, inundação é terrível, mata um monte de gente, ok? Mas tem gente que passa por uma inundação vivo, certo? Terremoto é uma desgraça, mata um monte de gente. Mas tem gente que passa por terremoto vivo. Beleza. E assim vai. Furacão, calor extremo, tudo isso você pode passar vivo. Deslizamento de terra, onde a parte mais alta do solo se torna como se fosse uma lama líquida e escorrega, é ruim para quem mora em cima daquele solo, que vai ser soterrado, e é ruim para quem mora embaixo, porque vai ser soterrado também. E quando você é soterrado, você não tem como nadar, você não tem como nada, você não tem o que fazer. Simplesmente ninguém pode fazer, nem o governo pode fazer se você estiver numa região dessa, certo? Na maioria dos países desenvolvidos, esses lugares, número 1, eles são proibidos de construir, e número 2, as pessoas não são idiotas de construir ali, certo? Por quê? Porque as pessoas sabem que quando diz que um lugar é inseguro, não significa que se você colocar o pé você vai morrer. Significa que, se você construir uma coisa ali, daqui 10 ou 20 anos pode acontecer uma desgraça com a sua família inteira, certo? Então, quer dizer, não se deve construir ali. No Brasil, o brasileiro olha assim e fala o seguinte, pô, aqui é um barranco, mais ou menos assim, ó, inclinação de 60 graus. Aí o cara é um barranco, ele fala, bom, vou colocar uns pauzinhos aqui e vou colocar uma casa em cima. E aí, o cara dá risada, fala assim, tá vendo, o governo falou que era perigoso, mas não deu nada, tá tudo certo, a casa tá estável. Tá estável enquanto o solo não vira líquido. Esse fenômeno chama liquefação, aonde o solo tem um comportamento de líquido. Pode ser por vibração ou pode ser por excesso de água, certo? A água, ela faz uma pressão de poro que transforma o solo numa coisa líquida, basicamente, e perde a forma de sustentar as casas. E no final das contas tem aquelas desgraças. Aconteceu uma vez, um deslizamento muito grande que matou muita gente, foi em Campos do Jordão, inclusive. E era um lugar que não era só pessoa pobre morando, não. Tinha pessoas bem, só que era um lugar que era uma ribanceira. Quer dizer, por isso que quando as pessoas constroem, tem que ter um engenheiro geotécnico, tem que ter um engenheiro civil, tem que ter não sei o quê. O pessoal olha e fala assim, a maioria dos pedreiros diz assim, não precisa de engenheiro, o pedreiro sabe fazer tudo, esse engenheiro não sabe fazer nada. Pois é. Aí depois constrói o negócio, cai e depois ninguém consegue entender, né? Depois é só choro, choro, choro. Pessoal, então vamos lá. Primeira coisa, se você mora perto de uma ribanceira, certifique-se com a Defesa Civil se aquele lugar é seguro. Se não for, pensa seriamente em sair dali se começar a chover demais. Tá seco, etc, tal. Chegou lá, dezembro, ó, novembro, dezembro, janeiro, são os períodos que vai chover pra caramba, por causa desse negócio aí. Esses são os momentos que você tem que ficar de olho. Choveu demais, você tem que sair do local, entendeu? Não fica esperando a desgraça acontecer. Eu já vi várias vezes, até em notícias, assim, o cara mora numa ribanceira, aí cai a parede da frente da casa da ribanceira. Os caras põem uma lona e continuam morando dentro. Vai cair. Vai cair. A chance é enorme. Não faça isso. Esse é o primeiro ponto. O pessoal que está no Nordeste, olha, pode acontecer uma seca do nível dessas dos livros aí do Graciliano Ramos, sabe? Pode acontecer uma seca terrível. A população do Nordeste é gigantesca. Vai dar para abastecer todo mundo de caminhão-pipa? Vamos torcer para que sim, certo? O governo é competente o suficiente para cuidar de uma calamidade?
Nós todos sabemos que não. Então, assim, reza. O melhor é rezar e se preparar para uma seca severa, certo? Então, quer dizer, você está no momento antes, você tem um monte de vaquinha. Talvez esteja na hora de fazer um caixa, entendeu? Talvez esteja na hora de vender umas vaquinhas. Não tô, você faz o que você quiser, entendeu? Só tô falando que se der uma seca, as secas que aconteceram no Nordeste, muitas pessoas perderam todos os animais, ou muitos animais, certo? Então toma cuidado com isso. Se prepara já pensando lá na frente. Para quem é empresário, saiba que vão ter problemas. A gente vai passar por um período de problemas. 2015 foi um período desses e agora vem outro pela frente. Vai ser severo. E eu ainda não falei da inversão do campo magnético, hein? Espera aí. Pois bem, vai ser severo. Então o que acontece? Você é empresário, faz caixa, deixa dinheiro em caixa, certo? Você comprar um monte de comida extra não vai adiantar nada, porque você não vai, você vai comprar comida, vai resolver uma semana e a gente tem, isso aí vai afetar a gente durante 5 anos. Vai ser alguns meses, basicamente, né? Mas em termos econômicos, 5 anos de descida. 5 anos de descida, depois volta a subir, tá? Mas se isso ficar cada vez mais constante, mais frequente, e o que eu acho que vai acontecer, a gente vai ter um problema. Como vocês podem ver, isso aqui, ó, esse mapa aqui reflete uma outra coisa. Você está vendo essa parte verde aqui? Quando você vê os mapas do El Niño, você vai ver uma tira vermelha de calor aqui. Essa parte aqui que está dizendo que está molhado, está mais úmido, vai mudar o clima aqui severamente. Essa parte aqui significa que aqui é mais quente, está ficando mais quente as águas do Oceano Pacífico. E você vê assim, você não entende isso, né? Fala, pô, por que uma tira tão retinha, né? É uma tira tão retinha. Por que não é o oceano inteiro? É só uma tirinha que faz toda a merda. Essa tirinha aqui, ó. Adivinha o que é isso aqui? Perto aqui da região do Equador, adivinha o que é? Que gera isso aqui? É o Sol. É o Sol que gera isso aqui, certo? Só que aí você vem com alguns pontos aqui. A ciência não sabe explicar direito por que tem as mudanças dos ventos, que gera esse El Niño e tudo mais. A ciência não sabe, simplesmente tá com as mãos amarradas. A gente só consegue monitorar e dizer assim, deu merda, ou vai dar merda. Mas a gente não consegue entender direito isso, né? Então a ciência está com a mão amarrada. Por que está com a mão amarrada? Porque, pô, como é que acontece uma tirinha dessa de mais calor aqui? Se o Sol está não sei quantos milhões de quilômetros de distância, como é que funciona isso aí, hein? E aí faz uma tirinha bem cirúrgica na Terra de calor. E essa tirinha vai ficar cada vez menor e mais intensa. Bom, aí agora a gente vai entrar na inversão do campo magnético da Terra, certo? Pois bem, já falei muitas vezes aqui, inversão do campo magnético da Terra não é teoria da conspiração, a gente tem registro de uma penca delas na Terra, certo? Tá registrado, tudo está registrado nas rochas, ok? Só que o modelo tradicional da Terra, que diz que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, que é o modelo que é mais aceito, obviamente, certo? Vai dizer que essas transições para a inversão do campo magnético acontecem em milhares de anos, vários milhares de anos, uma coisa pouco comum na Terra, certo? Vamos dizer assim, em tempo de vida humana, e que a gente não vai perceber nada disso, embora todos os cientistas concordem que a gente está no meio de uma inversão do campo magnético da Terra. Está começando a acontecer. O polo magnético está mudando feito um louco, está mudando de lugar dezenas de quilômetros aí, e as pessoas dizem assim, não é nada, a anomalia magnética do Atlântico Sul só aumenta, já está pegando uma boa parte da África, e dá tudo certo, certo? Bom, pois bem, então, se você for ver pelo lado científico, não afeta nada, não tem nada a ver com o El Niño, nem nada do tipo. Agora, vamos tentar entender uma coisa. Vamos imaginar por um momento, certo? Que nós temos aí um problema no modelo da Terra. Vamos só imaginar, é uma provocação, certo? Vamos imaginar que nós temos um problema no modelo da Terra. Vamos supor por um momento que o Sol não está tão longe assim, como os cientistas dizem. Não está a milhões de quilômetros. Não está. Vamos supor que o Sol esteja perto. E vamos supor, mais uma suposição, que o Sol ele não faz a iluminação dele, vamos dizer assim, 100% esférica, ok? Vamos supor que o Sol ele comece a concentrar. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu era criança, e quando a maioria das pessoas mais velhas aí eram crianças, o Sol tinha um aspecto. E hoje ele tem outro aspecto, ele queima pra caramba a pele. Não sei se você já percebeu. Antigamente não era assim, ele era mais suave.
ele não queimava tanto a pele, certo? Ele era mais amarelo, hoje ele é mais branco, vamos dizer assim. Como se tivesse com uma luz mais forte, mais o sol. Não estou falando dos gases que o pessoal fala que tem por aí, que está gerando aquecimento global, nem nada. Estou falando do sol. O sol está mudando. O sol está ficando cada vez mais concentrado. E por conta disso, certo? Muitas vezes, eu sou uma das pessoas aqui que penso que, poxa, é uma boa especulação a gente entender que talvez nosso modelo de terra não esteja correto. Tem alguma coisa bem séria aí que tá errando. E uma das coisas é para explicar o próprio Sol. O Sol. Porque quando você pega um Sol que está, sei lá, se eu não me engano, o Sol está a 100 milhões de quilômetros de distância da Terra e ele tem 1 milhão de quilômetros de diâmetro. Mas vamos supor que ele não tivesse 1 milhão de quilômetros de diâmetro, certo? Porque na verdade o que acontece? Você mede o tamanho do Sol pela distância, porque a gente mede ângulo, tá? A gente mede ângulo. Então, se o Sol tem 1 milhão de quilômetros, a distância dele é cento e poucos milhões de quilômetros da Terra e tudo mais. Mas se ele estiver mais perto, o diâmetro dele é menor também, ok? Pois bem, dito isso, o Sol, aí eu precisaria aqui estar entrando mais a fundo esse assunto. Como é que nesses modelos novos, aí que não é o que a ciência aceita, é o mais bíblico, vamos dizer assim, o Sol ele vai se concentrar. Mas, embora eu não vou entrar nesse detalhe, isso explica o porquê dessa faixa ser tão estreita e tão concentrada de calor aqui, passando justamente pela região do Equador, certo? Pois bem, mas isso é outro ponto. O que acontece é, cada vez isso vai ficar pior, porque o Sol, cada ano que passa, ele vai se concentrando mais. Quando ele concentra mais, ele gera dois efeitos, não um efeito. Não um aquecimento global, gera dois efeitos. O efeito número um é, se o Sol ele vai começando a se concentrar mais energia, não estou dizendo a luz, estou falando a energia dele mesmo. Se ele vai concentrando mais, vai acontecer duas coisas. Número um, o inverno vai ficar mais rigoroso. E número dois, o verão vai ficar mais rigoroso. Então vamos lá, por exemplo, aquecimento global, tudo deveria ficar mais quente, né? O inverno e o verão, não é isso? Porque se você está aquecendo a Terra, o inverno e o verão devia ficar mais quente. O que a gente observa é o oposto. O inverno está cada vez mais frio e o verão está cada vez mais quente. Então, quando o Sol está passando por essa parte norte, porque o que dá as estações é o Sol passando pela parte norte ou pela parte sul aqui, certo? Então, se ele estiver mais concentrado passando pelo norte, certo? O sul recebe menos energia, então o inverno vai ficar mais frio no sul, e o verão vai ficar mais quente no norte, e vice-versa, certo? Só que tem uma diferença. O norte, o verão vai ficar cada vez mais quente. Porque vamos supor por um momento, uma suposição aqui entre nós, aqui, uma brincadeira, vamos dizer assim, para não ofender muitas pessoas. Vamos imaginar que a Terra fosse uma pizza. Pega o modelo azimutal da Terra, o mapa azimutal da Terra, vamos supor que fosse uma pizza, certo? Na parte norte, onde estão os principais continentes, certo? Lembrando que 80% da população do mundo mora acima da linha do Equador e não abaixo, só 20% abaixo, né? Para infelicidade de todo mundo está ouvindo aqui, porque todo mundo fala português, aí a maioria está abaixo da linha do Equador. O que acontece? Na parte norte, o Sol ele tem que fazer um círculo pequeno. Então o que acontece? Para ele manter as 24 horas rodando num círculo pequeno, numa terra plana, vamos supor, ele tem que andar mais devagar para bater 24 horas. Enquanto que na parte externa, parte sul, o Sol tem que andar um pouco mais rápido para dar as mesmas 24 horas no ciclo dele, ok? Se o Sol no verão está mais concentrado e na parte norte, onde tem os continentes, ele está andando num círculo menor e ele está esquentando mais, o que acontece? O verão, na parte norte, que a gente chama de hemisfério norte, fica muito mais quente do que no sul. Quer dizer, a temperatura fica terrível demais, principalmente Europa, Estados Unidos e companhia. Para baixo não é tanto problema, vamos dizer assim, certo? Mas aí acarreta outras tantas coisas. O ponto é, sim, se isso estiver acontecendo, só uma imaginação, uma suposição aqui, sabe? Aquela coisa, acredite se quiser. Se estiver acontecendo e tiver relação com a inversão do campo magnético da Terra, o que eu acredito, e eu acredito que o Sol ele deixou de ser tão amarelinho e ficou mais branco, e no futuro extremo ele vai ficar azul. Eu acredito
que o Sol vai ficar tão quente, porque a cor mais quente da chama é azul. Você concorda comigo? Que a cor mais quente é o azul? Pois bem, vai ficar do amarelinho para o branco e mais para o final azul. As antigas civilizações chamam esse Sol azul de Blue Sky Catina, a estrela azul do céu, que no meu ponto de vista é quando a estrela principal, o Sol, ele fica azul. Você pode procurar aí Blue Sky Catina ou Estrela Azul Catina. Pode procurar por aí. Então, eu acredito que vai chegar nesse ponto. E cada vez o clima vai ficar mais severo. Agora, vai afetar muito aqui a parte sul? Por que não esquenta mais para baixo aqui? Por quê? Se o Sol vem até mais aqui, ó, vai até um pouco mais para baixo, porque não esquenta, só esquenta aqui no Equador. Porque é um ponto onde a Terra tem um tamanho específico, certo? Não é tão grande, certo? Que vai, né? O Sol ele está mais concentrado nessa parte aqui quando ele está caminhando. Eu penso que esse negócio do El Niño vai ficar cada vez pior. Os governos, eles estão se preparando? Sim, os governos estão se preparando. Menos os da América do Sul, porque o da América do Sul só se preocupa com eleição. Sim, você não sabia disso? Só se preocupa com eleição. Mais nada. Mais nada. E o povo também só se preocupa com eleição. O que importa é eleger o time de futebol favorito. Desculpa, o candidato favorito. Ninguém está preocupado de fazer reserva de alimento, ou fazer reserva de dinheiro, ou se preparar para o pior, ou melhorar a infraestrutura para lidar com desastres naturais. Isso não dá voto. Se você considerar que o Brasil, por exemplo, nem investe o suficiente em saneamento básico, que é o básico, chama básico, né? Nem para tirar as fezes de um lugar e levar ela para o lado correto e tratar ela, nem isso consegue fazer. Imagine desastre natural. Chance zero, entendeu? Chance zero. O pessoal está preocupado com coisas que dão voto. Tudo que você vê na rua andando, certo? Dá voto. Tudo que está abaixo da terra ou infraestrutura, ninguém liga. A não ser estrada. Estrada, asfalto dá voto. Asfalto dá voto. Agora, a infraestrutura para lidar com desastres naturais, não. Afonso, mas que tipo de infraestrutura você está falando? Estou falando de caminhões para tirar grandes árvores do lugar, caçambas, trituradores de árvores, estou falando de grandes retroescavadeiras para lidar com o desmoronamento de terra, estou falando de sistema de alerta, estou falando de monitoramento de encosta com laser, estou falando de um monte de coisa que existe. Tem na Suíça, tem nos Estados Unidos, tem na Europa inteira, vamos dizer assim, tem na China, não tem na América do Sul. Ninguém liga, certo? É mais ou menos assim. O governo vai lá, faz o monitoramento de uma barragem de rejeito, que nem aconteceu em Mariana, Brumadinho. Aí chega à conclusão que realmente não está muito legal. O que a gente faz? A gente vem aqui no próximo ano para ver se não está legal. Chega no outro ano, realmente não está legal. O que a gente faz agora? Vem aqui no próximo ano ver se não está legal. Ninguém faz nada. Efetivamente ninguém vai fazer. Então, quer dizer, se o governo não faz, se preocupa você com a sua família, entendeu? O governo não vai trazer dinheiro para você. Ele só está desvalorizando seu dinheiro muitas vezes quando ele te dá alguma coisa de graça. A parte que ele devia fazer, que é cuidar das propriedades privadas, o governo odeia o nome propriedade privada. Propriedade privada das pessoas. Sua mesa que está na sua casa. Se você está num barranco, sua mesa vai ficar embaixo da lama eventualmente, entendeu? Quer dizer, ninguém liga, entendeu? Ninguém liga para essas coisas. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para comentar aqui. Eu acho que não. Sim, a parte norte do mundo não vai ter todo o impacto que vai ter na parte sul, né? Porque não é época de colheita. E aí vem outro ponto, as colheitas. As colheitas vão ficar com problemas, certo? Vai diminuir a quantidade de colheita, vamos dizer assim, de produtividade, e no final das contas as coisas ficam mais caras, no momento onde elas já estão caras. Agora, vamos lá. O que os países estão se preparando? Do meu ponto de vista, para mim, os países desenvolvidos todos estão se preparando para a inversão do campo magnético da Terra. E tudo que está junto com ela, não é só inverter o campo. Clima severo, cada vez mais severo, certo? Problemas com a população para lidar, certo? Com a população. E outras tantas coisas que vão dar problema. Por isso que estão se fechando no momento. Não está no momento de abertura econômica e tudo mais. Os países estão se fechando para a imigração. Quanto menos gente tiver no país, quanto menos estrangeiro tiver para os países, mais fácil de controlar. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos, tá bom? Mas, se você acha que isso não é severo o suficiente,
E pode acontecer, de não acontecer nada, tem 20% de chance, 10 a 20% de chance. Se você acha que não é tão severo, aguarde o vídeo de amanhã, onde a gente vai falar sobre várias coisas que dá para aprender muito sobre a queda do Império do Brasil, certo? Por causa de várias cagadas que foram feitas, junto com um Super El Niño, certo? Que a gente pode ver bem aqui, ó. Cadê o Super El Niño aqui? Vamos ver aqui, ó. Super El Niño. Por que o Brasil não estava preparado para esse Super El Niño de 1877 e 1868? Porque, adivinha o que aconteceu um pouco antes disso? Sim, como vocês podem imaginar, a Guerra do Paraguai. E a gente vai falar sobre isso, vamos tentar entender isso no próximo vídeo. Para esse vídeo aqui, pessoal, fica o lembrete. Vai estar aí hoje até sexta-feira a área de membros com cupom de desconto, certo? Tá de $15,90 por $11,92. Na verdade, são 25% de desconto, tá? Ele calcula automaticamente esses números aqui. E é isso. Você consegue ver os cursos que tem, são 70 e carambas cursos, 77 cursos, todo mês tem um curso novo, certo? Tem um curso sobre olho gordo, jejum, desjejum, sourdough, chucrute, kefir, kombucha, sobre a África, sobre métodos naturais de remoção de parasita, fiação de lâminas feito por um cuteleiro profissional de mão cheia, curso de venda, esse aqui ó, bone broth, caldo de osso, coisa maravilhosa também, né? Por causa do colágeno e tudo mais. Tem muito curso de negócio, curso de cultura, tem um monte de curso legal aqui. Vai lá, conheça. Quem tiver interesse, tá com desconto de 25% até sexta-feira, certo? Pois bem, então aproveita. As inscrições estão abertas, você pode clicar aqui, ó, nesse botãozinho preto, e é isso. Vocês podem também vir aqui diretamente, ó, vocês estão vendo aqui, ó, esse cupom faz com que alguns produtos tenham 25% de desconto também. São os produtos ligados a bebês. Teve aí um inscrito que falou, ó, Afonso, estou preocupado aí, queria fazer este curso especificamente. É de um livro que se chama Super Nutrição para Bebês, que é muito importante no sentido de que o bebê está numa fase sempre de desenvolver muito o quê? Cérebro, sistema imunológico e companhia, né? E aí o que acontece? As pessoas vão fazer o quê com o bebê que está desenvolvendo o cérebro? Vão dar tudo que é necessário para o bebê não desenvolver o cérebro, o oposto que deveria ser, certo? O cérebro é baseado em gordura, proteína, certo? Ele não é baseado só em carboidratos, vamos dizer assim. O cérebro, 60% do cérebro é gordura, basicamente. Por quê? Por quê, pessoal? Por quê? Porque nós temos neurônios. Os neurônios, eles são como se fossem condutores de energia elétrica, você concorda comigo? E todo condutor de energia elétrica, todos os cabos, eles precisam ter um isolamento. Porque se você tiver um monte de cabo elétrico, um colado no outro, vai dar curto. Você precisa ter isolamento nos cabos. E o isolamento em volta dos neurônios é gordura. Então o cérebro é composto principalmente de gordura. E aí as pessoas vão lá e fazem o quê? Não dão gordura para criança, entendeu? Eu não estou falando gordura de toicinho, não estou falando nada disso, certo? Eu estou falando de gordura boa, gordura, por exemplo, que tem no ovo. Estou falando, por exemplo, que tem no abacate. Mas cada fase tem aí o seu momento. Só para vocês terem uma noção, ó, este curso aqui, ó, tem aqui o conteúdo, certo? Então, ó, primeira coisa, ó, comida reais para bebês, né? Tem aqui, ó, de 6 a 8 meses, de 8 a 10 meses, de 10 a 12 meses, certo? Então, as pessoas vão lá, vai dar, por exemplo, mingau. Pessoal, se você odeia seu filho, se você odeia aquela bebezinho, dá mingauzinho para ele. Dá mingauzinho, você vai garantir que ele não vai ser um gênio, entendeu? Vai no mingau para você ver. Pelo menos é o que diz as nutricionistas que fizeram um livro, certo? Eu não sou nutricionista, eu sou simplesmente o cara que vai lá, pega o livro, compila o livro, certo? Nesse caso, nem fui eu que compilei, porque na verdade é um livro que minha esposa sempre usou para as crianças, certo? E ela compilou para mim, colocou ali as principais lições e mais as dicas que ela tinha para colocar, certo? Pois bem, então, olha só, tem também, ó, você vai pensar assim, ó, ok, Afonso, tem dos 6 a 8 meses, do 8 a 10 meses, dos 10 a 12 meses. E abaixo de 6 meses? Abaixo de 6 meses é leite materno na veia. Não vê não é para beber. Só que, e aí? O leite materno de uma vegana é igual ao leite materno de uma mulher que come uma nutrição completa com carne? Segundo as nutricionistas, não, né? Então, a dieta da mãe
no pré e pós-gestacional. E o leite materno, tudo tem a ver com a dieta da mamãe também, certo? O que a mãe tem que estar comendo nesse período, né? Então, ó, tem a dieta da mãe durante a amamentação, a dieta da mãe quando o bebezinho tá para dentro, né? E depois, ó, os problemas com a fórmula de leite da farmácia, né? É uma crítica que tem aí. Esse livro é um livro indicado pela Wellston Price Foundation, que é um livro aí, bom, que é uma fundação que foi fundada aí pelo Dr. Wellston Price, que foi um cara que viajou o mundo inteiro e observou que o pessoal que estava com uma vida mais simples estava com uma saúde melhor do que as pessoas da cidade, que comiam umas porcaria enlatada, uns leite de pó e companhia, né? Então, tem muita coisa legal aqui. Então, tem esse curso aqui. Você pode comprar ele individualmente também. É só você vir aqui, ó, clicar nele aqui. Os outros cursos que eu indicaria mais para a questão de crianças, ó, Criando Filhos Fortes, um ponto de vista bíblico, está com desconto também. Ou, se você entrar na área de membros, pagando aqui os 11 dólares e pouco, 65 reais mais ou menos, você consegue acessar qualquer curso dentro desse valor, inclusive este. Você não precisa pagar esse valor extra. Você pode comprar o curso isolado, mas se você entrar na área de membros, você tem acesso durante o mês a todos esses cursos aqui, os 77 cursos, todo mês tem um curso novo, tá bom? Então vai lá, aproveita, link abaixo. Não se esqueça, até sexta-feira. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção e nos encontramos no próximo vídeo falando sobre o El Niño de 1870 e como isso, infelizmente, mudou a nossa vida. Por hoje é isso. Até mais.